A paz do Senhor, povo de Deus. Nós vamos começar agora a nossa primeira aula do terceiro trimestre da lição Betel de 2023. Fique conosco. Eu quero aqui primeiramente, antes de tudo, deixar aqui um abraço especial para os meus pastores. Quero aqui deixar um abraço para o meu pastor Jacques Balbino, meu pastor presidente, e meu pastor Maurício Benedito, aqui o pastor regional. Para quem não sabe, eu sou paripoeirense, sou aqui da cidade de Paripoeira, em Alagoas. Quero deixar aqui um abraço especial para os meus pastores e também para todos vocês que estão nos ouvindo. Deixa aqui da onde é que você está escutando, porque eu posso mandar um abraço para você no próximo vídeo, tá certo? Nós vamos começar agora na primeira aula desta lição que nós vamos falar sobre os profetas menores. A nossa lição do terceiro trimestre de 2023 tem como tema profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade de Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Vai ser uma lição muito importante, né, que nós vamos tratar neste trimestre que está começando. A lição de número 1 tem como título Mensagens Proféticas. Deus continua falando. O nosso textuário diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A verdade aplicada, nossa lição vai falar: a mensagem dos profetas do Antigo Testamento servem como despertamento para o cristão dos dias atuais. O objetivo da nossa lição são três objetivos. O primeiro objetivo é apresentar quem eram os profetas. Segundo, mostrar os sucessores dos profetas. E terceiro, destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. O texto de referência, que vai ser a base da nossa lição, você pode encontrar em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 19, 20 e 21. Eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo e dê uma lida nesses 4 versículos aqui que estão em 1 Pedro, que vai dar uma base muito boa para você poder acompanhar esta lição. Irmãos, a nossa introdução, e eu quero aqui talvez trazer aqui um panorama para você antes de nós começarmos essa lição. Talvez você que seja estudante de teologia, você talvez que já tenha um estudo um pouco mais avançado das Escrituras, saiba que a Bíblia, com 66 livros, ela é dividida em 2 partes principais, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, que vai ser o tema abordado na nossa aula, ele vai ser dividido ali em 4 partes principais, que seriam eles o Pentateuco, a segunda parte os livros históricos, os livros poéticos e logo depois os livros proféticos. Sendo esses livros proféticos divididos em 2 partes, os profetas maiores e os profetas menores. Isso acaba levando algumas pessoas a uma grande dúvida. Por que alguns têm nome de profetas maiores e outros menores? Por causa da importância que eles tiveram? De maneira nenhuma. A única diferença vai ser que os profetas maiores, eles tiveram uma base escrita maior, ou seja, mais escritos. Por exemplo, você pode comparar o tamanho do livro de Isaías com o livro Naum, o livro de Naum, ou o livro de Abacuque, que são livros pequenos, certo? Então, os profetas menores serão livros que têm uma quantidade de escritos menor. Até você pode, eu sugiro que você faça isso, durante esse trimestre você pode muito bem ler um livro a cada semana, ou quem sabe ter a meta de daqui para o final do trimestre conseguir ler todos os livros proféticos, que eu sei que é possível quando nós conseguimos ali organizar o nosso tempo e administrar bem e saber que a gente tem uma prioridade que é conhecer e estudar a palavra de Deus, tá certo? Então nós vamos para a nossa introdução. Nesse trimestre, como eu falei, temos os profetas maiores e os menores. Nesse trimestre será abordado primariamente os livros dos profetas menores, tá certo? Que foram instrumentos de Deus
para anunciar a mensagem a seu povo. Os profetas menores, eles tiveram uma importância muito grande. Na maioria das vezes para pregar sobre arrependimento ou para pregar sobre a reconstrução do povo de Israel. O primeiro tópico que ele vai dizer, quem eram os profetas? O profeta, ele não é nada mais nem nada menos do que alguém escolhido por Deus para proclamar a sua mensagem. Não é nada mais, nada menos do que um homem escolhido por Deus para proclamar a sua mensagem. Para ser profeta, a principal característica não era sua posição social, não era, quem sabe, a sua profissão, também não era a sua estatura, a sua beleza, não, pelo contrário. A única coisa que fazia de alguém profeta ou não profeta da parte de Deus era se ele seria um homem chamado por Deus ou não. Nós vamos ver ali que muitos profetas tiveram uma chamada especial e linda da parte de Deus para profetizar. Eram homens naturais, como qualquer um outro, só que eles, com a chamada de Deus na sua vida, eles eram habilitados para poder pregar a mensagem que Deus havia lhe enviado, certo? Tópico 1.1 diz a diversidade e unidade dos profetas. A gente vai entender aqui que os profetas, eles eram seres humanos e o Espírito Santo, ele não vai encobrir algumas características que são inerentes do ser humano. Cada profeta, ele era usado por Deus de uma forma específica, principalmente analisando o contexto histórico, o contexto social que aquele profeta estava vivendo, a necessidade que o povo estava precisando, como também a própria personalidade do profeta. Quando nós vamos ver a história do profeta Oséias, que será um tema para uma aula próxima, nós vamos perceber que o profeta Oséias, ele teve um desafio por Deus muito grande. E um desafio tão grande que eu acredito que não seria todo o profeta que estaria apto ou preparado para exercer tal desafio que Deus coloca na sua vida. Mas ser profeta é assim. Deus, ele coloca um desafio conforme a nossa capacidade para podermos pregar o evangelho. E por isso nós vamos entender que os profetas, eles eram pessoas totalmente diferentes, mas que tinham o mesmo objetivo, pregar a palavra. Nós vamos ver na história profetas que estavam no palácio, como Daniel, no meio dos sábios, no meio dos entendidos, e vamos ver também profetas que estavam no meio de uma sociedade totalmente destruída. Isso aí são profetas em lugares diferentes, em situações diferentes, com personalidades diferentes, mas pregando a mensagem que vinha da parte de Deus. Agora nós vamos aqui para algumas características dos profetas, que é o tópico 1.2. Nós vamos entender aqui algumas das características que esses profetas eles tinham. Primeira característica, eles eram homens de Deus. E o ser homem de Deus, ele está em várias características, no falar, no andar, no agir, no caráter, tá certo? Não dá para irmos tão profundo nesse assunto de homem de Deus, porque senão demandaria muito tempo e aí não conseguiríamos aqui discorrer mais sobre a aula. Uma outra característica do profeta é que ele tinha uma chamada específica. Cada profeta ele tinha uma chamada, como é o tópico, específica, para uma determinada função, para uma determinada situação em que o povo estava passando, né? Porque Deus, ele usa os homens de forma específica, tá certo? O nosso Deus, ele não é confuso. Talvez nós, como seres humanos, não consigamos entender o trabalhar de Deus naquele momento, mas tudo na obra de Deus, tudo que Deus faz, ele tem um motivo específico para acontecer. E não era diferente com os profetas. Outra característica dos profetas é que eles tinham a consciência histórica. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, os profetas eles tinham plena
consciência da situação histórica e cultural que o povo estava passando. Os profetas profetizavam de forma consciente, entendendo a situação histórica e percebendo que, ao Deus falar com ele, ele estava no controle de toda a situação. O profeta ele não entrava numa nuvem escura, que ele não tinha consciência do que estava fazendo. Tem gente que pensa que ser profeta é andar no escuro absoluto em que você nem sabe o que está falando. Mas não é assim que acontece. A última característica aqui falada pela lição é a preocupação ética e social. As injustiças e violência cometida contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. Como eu falei que os profetas tinham consciência, muitas vezes nós vamos ver profetas, e nas próximas aulas nós vamos tocar sobre mais profundo esses assuntos. Nós vamos ver que vários profetas se indignavam como as viúvas eram tratadas, como os órfãos eram tratados, como a casa de Deus era tratada, porque eles tinham consciência do bem-estar e da ética social do povo. Como é que estava o sofrimento do povo? Como é que estava o sofrimento dos mais vulneráveis ou dos mais miseráveis no meio do povo de Deus? E tudo isso nós vamos perceber que os profetas eles tinham plena consciência da situação ética e social do povo e havia-se uma preocupação em cada um deles. Agora nós vamos continuando, senão o tempo não vai dar. Tópico 1, subtópico 3, diz o seguinte: os falsos profetas. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação e feitiçaria. Irmãos, não é de hoje. Com certeza você já deve ter visto muitos falsos profetas espalhados não só no nosso Brasil, como em todo o mundo. E eu digo que, diga-se de passagem, não é de hoje. E eu digo para você que não é de hoje que os falsos profetas estão rondando o meio de toda... Não é de hoje que os falsos profetas estão rondando a humanidade. Desde muitos anos atrás, nós vamos ver que muitos reis pagavam e até assalariavam, e muitos deles até davam presentes ou bancavam a vida de profetas, como nós vamos ver ali Balaque contratando a Balaão. Nós vamos ver também muitos profetas que estavam ali na Babilônia sendo bancados pelos reis da Babilônia. Porque acontecia? Muitos reis da época bancavam profetas, ou profetas, entre aspas, porque muitos deles haviam a adivinhação no meio, muitos deles haviam as falsas profecias para amaciar o ego do rei, ou do general, ou do comandante, e isso era abominável aos olhos de Deus. Uma coisa interessante do falso profeta é que muitas vezes ele manipula o que ele vai falar, da forma que ele vai falar, para quem ele vai falar. O profeta de Deus é o contrário. Ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Nós vamos ver que muitas vezes o profeta não queria trazer uma mensagem como aquela, assim como Jonas. Os irmãos lembram de Jonas? Que não queria pregar a Nínive. Não foi assim? Mas o profeta ele não faz o que ele quer. O profeta ele prega a palavra que Deus o manda falar. Diferente do falso profeta, que muitas vezes ele quer amaciar o ego, ou ele usa de feitiçarias, de rituais satânicos, ou até de adivinhação. E quando muitos deles não têm nem adivinhação, nem feitiçaria, é mentira descarada para enganar o povo, e muitas vezes o povo de Deus. Quem sabe você pode me perguntar: sim, Levi, mas naquela época do Antigo Testamento, muitos profetas falaram a palavra de Deus. Mas depois desses profetas, se acabou a profecia? Depois desse profeta, Deus parou de falar com o seu povo? É certo que depois do último profeta do Antigo Testamento, houve-se um silêncio, cerca de 400 anos, até João Batista aparecer. Talvez aqui, se você quiser, eu posso falar aí sobre esse silêncio profético de 400 anos em outro vídeo.
porque é muito interessante e foi o período em que Deus prepara o mundo mais ainda para a vinda do Mestre. Mas nesse silêncio de 400 anos, nós vamos perceber que depois nasce-se João Batista, e não fica-se o silêncio profético permanentemente até os dias de hoje. Pelo contrário, houveram sucessores a esses profetas do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre eles agora. Tópico 2, subtópico 1. Através de quem Deus continuou a se revelar. Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como os que haviam em Jerusalém, Antioquia e Corinto. Mas, diferente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, a igreja primitiva profetizava como um dom dado por Deus, mas que, como o apóstolo Paulo nos ensina, deveria existir uma ordem, não desordenadamente, esse dom profético. Como nós, assembleanos, arminianos clássicos, nós entendemos que os dons do Espírito permanecem na sua igreja até os dias de hoje. Mas logo nós vamos perceber que os profetas locais, eles não deixaram nada escrito, mas os apóstolos, inspirados por Deus, fizeram sim muitos escritos proféticos, e muitos deles falando sobre a volta de Cristo Jesus. O tópico 2, subtópico 2, ele vai falar Jesus, o ápice da proclamação profética. Tudo que nós vamos ver dos profetas, eles apontam para Jesus. Todas as profecias, todas as mensagens do Antigo Testamento, e eu ouso dizer que o Antigo Testamento por completo aponta para Jesus. Se você ler o Antigo Testamento e não conseguir ver Jesus naqueles ensinos, possivelmente você está lendo de forma errada. Porque Jesus, ele é o ponto central de toda a Bíblia. E Isaías se destaca nisso como chamado o profeta messiânico, apontando sobre o menino que nasceria, que seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e outros mais apontamentos sobre o Messias em vários outros profetas. Ou seja, Jesus, como a lição deixa claro, ele é o ápice, ele é o ponto-chave de todas as profecias do Antigo Testamento. Elas se fecham, elas se cruzam em Jesus. E nós vamos ver muitos textos neotestamentários, o apontamento de Cristo como sendo o cumprimento da profecia dos antigos profetas. Tópico 2.3. Os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas, principalmente nas épocas que o povo se afastava de Deus, mergulhava na corrupção e na imoralidade, Deus levantou profetas para pregar a verdade. Ainda no dia de hoje, Deus tem levantado os homens de Deus, eu creio nisso, para pregar contra a imoralidade, para pregar contra o pecado e com certeza pregar a verdadeira mensagem do Evangelho e para profetizar segundo é a vontade do nosso Deus. Mesmo no mundo, como nós sabemos hoje, que a internet ela tem disseminado muitos falsos profetas vestidos de profetas, mas muitos falsos profetas têm ganhado espaço na internet e muita visibilidade do público. Eu creio que Deus ainda tem os seus escolhidos e que Deus ainda fala na terra que pecado é pecado, que errado é errado e que existe o céu e o inferno, e que nós precisamos ser crentes verdadeiros e mergulharmos na presença do Espírito Santo e não no pecado que está bem perto, está rodeando a igreja do Senhor. Tópico 3, a mensagem profética. A grande preocupação dos profetas na época era transmitir fielmente as palavras ou a mensagem que Deus lhe mandou falar. Nós vamos perceber que durante toda a Bíblia existiram profetas falando ao povo a mandado de Deus.
Nós falamos profetas maiores e profetas menores porque são livros produzidos muitas vezes pelo próprio profeta ou por escribas ou pessoas ligadas ao profeta, escreveram esses livros contando detalhadamente a mensagem profética chamada e o ministério profético daquele determinado homem de Deus. Mas durante toda a Bíblia nós vamos ver os profetas atuando, como por exemplo, Moisés foi um profeta. E nós vamos perceber também que Noé também pregou profeticamente em seu tempo. Nós vamos perceber também que João, lá no livro de Apocalipse, também teve os seus escritos proféticos. Ou seja, da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a atuação de profetas na Escritura, ao discorrer de toda a Bíblia. Os profetas não estão restritos somente aos profetas maiores ou profetas menores. Como nós vamos perceber também, como no livro de 1 Reis, 2 Reis, nós vamos ver profetas ali, nós vamos ver nos livros de Juízes, no livro de Juízes, também a atuação do profeta. Nós vamos ver no livro de 1 e 2 Samuel, quando nós vamos a ação do profeta Samuel, livro que não está incluso na categoria dos livros proféticos, mas ainda assim houveram profetas que falaram a mensagem de Deus neste período. Então, durante toda a Bíblia, existiram profetas pregando sempre a vontade de Deus, ou a mensagem que Deus colocou no seu coração. Nós vamos entender que as palavras de um profeta iam muito além de previsões, que nós entendemos que profeta só fala daquelas coisas do futuro, que vão de acontecer. Mas os profetas do Antigo Testamento, eles falavam muito mais profundo do que somente previsões de futuro. Eles falavam do relacionamento do homem com Deus, da responsabilidade do servo de Deus, do homem de Deus. Era verdadeiramente uma palavra que moldava ou que atingia diretamente o caráter e a ética dos seres humanos, dos homens e mulheres da sua época, dos homens e mulheres da época em que eles profetizavam. Ia muito além de somente falar as coisas do futuro, mas verdadeiramente tratar o povo de Deus com a imoralidade que eles estavam inseridos e ensiná-los, e nós aprendemos com esses profetas, e ensinar a nós mesmos como está o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Isso também faz parte da palavra profética. As palavras proféticas escritas desde o Antigo Testamento, elas ecoam na vida da igreja até os dias de hoje e são mais atuais do que nunca. Porque as profecias, elas falavam categoricamente sobre a violência, sobre a imoralidade, como eu já falei aqui para vocês, sobre a displicência do povo de Deus com o culto, ou com a igreja, ou com os sacrifícios, e essas palavras ecoam pela igreja do Senhor até o dia de hoje, porque continua sendo mensagens atuais, em que a igreja necessita ouvir. Mesmo assim, nós percebemos que tem até sido difícil em algumas igrejas, e me permita dizer isso aqui, tem sido difícil até em algumas igrejas ouvirmos mensagens escritas pelos profetas menores, pelos profetas maiores, palavras de conserto, palavras que geram no povo o incômodo a buscar a intimidade, que geram o incômodo da igreja a buscar uma verdadeira adoração com o nosso Deus. Mas essas palavras ainda ecoam no meio da igreja evangélica até os dias de hoje. A conclusão, Deus, ele chamou desde o início homens comuns, como eu e você que está assistindo esse vídeo, para propagar a sua mensagem, para expandir o reino de Deus. E eu creio que até hoje Deus tem chamado, Deus tem capacitado, Deus tem preparado homens e mulheres de Deus para ser profetas,
para serem profetisas, para transmitir a mensagem do Evangelho. Eu quero te convidar a você ler os profetas menores durante esse trimestre que nós estamos iniciando, também a compartilhar, comentar, falar um pouco sobre o que você entendeu, ou talvez a sua dúvida, que a gente pode estar explicando um pouco mais sobre a lição, e que você se inscreva para continuar acompanhando as próximas aulas, desse trimestre, o terceiro trimestre de 2023, sobre profetas menores. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.